Tenho um assunto muito importante que eu preciso muito falar com todos vós a respeito de muitos tabus que vocês têm sobre diversos assuntos. Em questão da sexualidade e em questão da promiscuidade, vim lhes trazer um pouco de conhecimento para que quando chegar à pátria espiritual, vocês não falem, eu não sabia, eu não conhecia, eu nem ao menos imaginava. Como sempre acontece. Cansados de ouvir, vamos então facilitar. Laroye, povo da rua. Laroye, pombogira cigana. O corpo de vocês, ele é um aparelho mediúnico. O corpo de vocês capta, recebe e emana muita energia e muito padrão e frequências vibracionais completamente diferente. Pensamentos e emoções podem elevar ou baixar o seu campo emocional e o seu campo vibracional e te fazer sintonizar com algumas coisas elevadas ou densas. Vocês já pararam para se perguntar como é o sexo além da vida? Se espírito tem relações afetivas? Não? Pois eu vim contar. Toda vez em que você dorme, ou quando você vem a ter o fim da sua trajetória na Terra, o seu perispírito fica livre para habitar a dimensão do plano vibracional de acordo com o seu padrão vibracional. Pois bem, relações sexuais são normais. Faz parte de um corpo com hormônio, faz parte de um corpo humano, faz parte da experiência da dualidade de equilíbrio energético. Então, não tem problema nenhum ter relações sexuais. O problema está no descontrole desenfreado. O problema está completamente nos pensamentos perniciosos. O problema está completamente na animalidade desvairil, na promiscuidade. Aí é que está o problema. Quando só se pensa naquilo, quando só se quer aquilo, e aí você acaba que fica com as suas emoções e seus impulsos completamente descontrolados. E nós temos que limpá-los. Nós temos que cuidar de vocês. Nós é quem somos responsáveis pela limpeza do
campo mental e emocional de vocês. Só que nós limpamos e vocês se sujam de novo. Nós limpamos e vocês se sujam de novo. E vocês acabam que não estudam, não se cuidam e vira um trabalho interminável. Por isso que venho a falar para vós e trazer este recado. Venho trazer este recado para que vocês passem, orai e vigiai mais, para que vocês não tenham que ser limpo por outros, para que vocês possam se auto-limpar e se auto-equilibrar, pois vocês é quem tem que ter este autocontrole para que vocês mesmos possam se cuidar, se equilibrar. Então vamos lá. Sempre que vocês pensam alguma coisa, vocês são completamente co-criadores. Vocês estão co-criando pensamentos, emoções, vibrações e densidade. Quando seus pensamentos estão relacionados ao sexo, vocês e esses pensamentos e emoções estão descontrolados, quando vocês desdobram ao dormir, quando vocês acabam a sua trajetória na Terra, vocês vão para um plano dimensional aonde só tem esses mesmos padrões de pensamento. Quando você pensa muito, você vai para um plano espiritual, uma colônia, onde todos estão ainda em sua máxima animalidade, completamente sexualizados, com uma fulgura de pensamentos muito grande, e passam a mão por seus corpos, passam a mão do jeito em que tem que ser? Não. Passam a mão se sexualizando, se desejando e se exibindo, que se pudesse arrancaria pedaços de tanto desejo. Pelos controles emocionais desvairiu. Homens e mulheres, homens com órgãos sexuais descomunais e animalescos, pois é assim que plasmam o seu corpo, pois é assim que plasmam o seu perispírito, pois é assim que é de seu desejo. São separados homens de mulheres para que não se caia em completa tentação. De vez em quando alguns fogem.
e fazem tudo o que tem desejo até cansar. Fazem. E então, meus filhos, o espírito volta cansado de tanta animalidade e desperdício de energia. Quando o seu espírito tem essas coisas e fica desse jeito, ele desperdiça a luz, ele desperdiça a energia da cocriação, ele desperdiça a energia de conexão com o divino, por estar num plano de desejo de uma densidade e vibração baixa. E não é isso que nós queremos. Não é isso que a gente está aqui para fazer. Estamos aqui para acender os nossos corpos divinos. Estamos aqui para fazer muito mais. Temos potencial para muito mais. E toda essa energia da Kundalini, da cocriação, deve ser utilizada para algo ainda maior, quando a mentalidade estiver num estado mais purificado, estiver mais ascensionado. Existem várias graduações nos planos espirituais de densidades sexuais. Eu estou contando uma da qual a densidade ela é contida. Eu estou contando uma da qual a densidade ela é baixa, mas ela é contida. Mais adentro, em outros campos, todo mundo quando dorme desdobra e vai para essas densidades aonde todos estão em praças, em parques, seminus, fazendo aquilo que quer, fazendo aquilo que deseja, fazendo aquilo que tem vontade. Às vezes você é casado ou casada e tem desejos por uma outra pessoa e aquele desejo ele é mútuo e você não controla os seus pensamentos, você não faz reforma íntima, você não corta aquela vontade, você não educa os seus instintos. Se toca e se deseja pensando naquela outra pessoa. E quando dorme, desdobra ao lado dela. E quando recíproco, faz tudo o que tem vontade. Por falta de controle emocional, por um pensamento negativo e desvario descontrolado. Aprendam a controlar as emoções e pensamentos de vocês. Como vós sereis Cristo em terra, se vocês não controlam o pensamento e emoções de vocês? E aí vocês ficam perdidos, e aí vocês ficam desolados quando voltam ao corpo, cansados, exaustos e até mesmo com culpa. E a sua parceira sente, porque tem uma conexão ligada com vocês, uma conexão energética e fluídica.
Então vamos adentrar mais um pouco. Vamos adentrar mais um pouco. Toda vez em que o seu cérebro ele cria uma onda, ele pensa alguma coisa, ele manda uma descarga elétrica, ele manda uma descarga de vibração para aquele membro, parte do seu perispírito da qual ele quer movimentar. Quando todo pensamento que você tem é voltado para os seus órgãos sexuais, você manda uma descarga elétrica para o seu órgão genital, incentivando de que ele funcione. Como já foi falado, quando o controlado é completamente normal, o problema é quando fica desvario e só se pensa naquilo, quando só se quer ter atos sexuais ou atividades de baixa vibração, que não tem moral e ética elevado, com várias pessoas em vários lugares, de várias formas e jeito, da qual o respeito não prevalece. Então a sua cabeça, ela manda para o seu órgão sexual essa descarga elétrica, e assim como um fuzil de caixa de energia, ela começa a pifar, ela começa a queimar. E vai se perdendo o seu órgão genital do seu perispírito, vai formando uma massa negra, uma massa densa de energia que vai queimando o seu perispírito, de tanta energia densa que foi acumulada e descarga de energia desnecessária mandada para os seus órgãos genitais. E começa a fazer uma massa negra e uma massa densa. Uma massa negra e uma massa densa, que vai apodrecendo com o tempo, subindo aquele cheiro de podridão e enxofre, formando larvas astrais no meio das suas partes íntimas. No meio de todas as suas partes íntimas. Quando volta para a carne esse espírito já doente, já penoso e danificado, é onde lhe começa a aparecer as doenças venéreas, começa a aparecer a gonorreia, começa a aparecer sífilis, começa a aparecer AIDS, começa a aparecer hepatite e diversas outras doenças sexuais, pois a energia sexual já está desvairil e descontrolada, já está danificado, cheio de larvas astrais. Será que vocês entendem o poder da mente de vocês e da cocriação? É muito grande o poder de vocês e da cocriação. Vocês começam apenas desejando, apenas se querendo. Vocês passam a ter, não controlando os seus pensamentos, passam a ter atitudes desvaris e animalescas, promíscuas, até vocês começarem a decompor e apodrecer o próprio corpo espiritual de vocês. E começa a dar bicho. Vocês começam a ficar magros, raquíticos, chupados, sem ter uma forma humana, completamente esqueléticos. Começam a criar garras no lugar de mão, pela densidade energética em qual vocês se plasmam. Começam a criar escama, espela e pelo. Começam a criar uma pele acinzentada e completamente sugada e desvairil, completamente disforme do formato humano.
o que muitos de vocês entendem como incumbos e sucumbos. Espíritos viciados em sexo que um dia foi apenas um humano encarnado que saiu do autocontrole e só pensa nisso. E já não tem mais luz. A centelha divina de Cristo e de Deus está apagada neste ser e ele precisa vir sugar a luz que tem em vocês e se tornam vampiros astrais sexuais, daqueles que entram em sintonia com os seres de não-luz. Mas Deus, de toda a sua bondade e misericórdia, nunca abandona os seus filhos. Nunca abandona os seus filhos. Ele sempre dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Numa densidade mais inferior, existe laboratórios divinos, laboratórios onde resgatam esses tipos de seres, dessas densidade inferior da qual já perderam seu perispírito. Vocês não veem a carne, mas nós vemos. Vocês não veem o perispírito de vocês, mas nós vemos. Muitos de vós já perderam alguma das formas humanas. Muitos de vós, da qual têm doenças, estão cheios de larvas astrais que corrói o corpo espiritual de vocês pela baixa energia sexual e densidade de vocês. Mas tudo tem regressão, é preciso reforma íntima, é preciso oração, é preciso chamar o povo da rua, é preciso chamar os mestres ascenso, é preciso chamar primeiramente Deus e primeiramente Jesus. Chamem Saint Germain para que transmute essa energia, chamem Metatron para que remova esses laços e acordos. Cuidem do espírito de vocês. Então tem seres numa densidade ainda maior, seres de luz, que faz um laboratório, que faz o recolhimento daqueles seres que já estão arrependidos, que já não querem mais passar por isso, que já não querem mais ter essa densidade baixa, e faz todo esse recolhimento de energia sexual, de seres de qual estão em alto sofrimento, já estão arrependidos, para que eles possam reencarnar, para que eles possam ser cuidados, para melhorar o estado do espírito desses seres, por misericórdia e por amor. Tudo que vocês têm de doença na Terra, primeiro vem através de doenças no seu campo mental e emocional que vai se plasmando aos poucos. E vai se plasmando aos poucos e vós vão ficando doente. Vós ficam doentes. E nós temos que cuidar de vocês depois. E é com carinho e por amor que nós cuidamos. E por isso trazemos essa mensagem para que vocês possam fazer uma reforma íntima mais intensa. Controlem a animalidade, o estado sexual de vocês de uma forma mais intensa. Para que assim vocês possam
se autocontrolar e não perder décadas e milênios saindo dessa compulsividade sexual, dessa densidade do campo energético. E muitos poucos conseguem, depois de muito tempo, ser resgatados. Entendem como é gradual, entendem como não parece nada, como parece que vocês só estão exercendo do livre-arbítrio de vocês. E cada vez mais por densidades e densidades inferiores, vocês vão cada vez mais se afundando, vocês vão cada vez mais se perdendo, encarnações após encarnações, de pensamentos perniciosos, de pensamentos densos, de pensamentos promíscuos. E acham que estão exercendo do livre-arbítrio de vocês e são completamente manipulados, são completamente marionetes e escravos sexuais de seus próprios desejos descontrolados. O meu filho já percebeu que não é mais a pomba gira cigana quem está falando. Mas eu não vou dar o meu nome. Porque mais importante de quem vos fala é o conteúdo da mensagem. É o conteúdo da mensagem e não quem está falando. Eu aqui posso dar qualquer nome a vocês. Eu aqui posso inventar o nome que eu quiser. Do que vai importar? O que importa é o nome. E eu pedi para que ele estudasse para que eu pudesse trazer esta mensagem. E agora nós vamos um pouco mais além. Sempre que vocês falam, em vários canais e em vários lugares, que vocês não podem ser pilha para as trevas, que vem roubar a sua energia, poucos de vós entendem o que realmente é isso. E não entende na sua total profundidade o que é isso. Pois de uma forma simples e diminuta, eu vou explicar um pouco mais para vocês. Vocês são luz. Vocês são centelhas divinas, da qual a chama trina e todas as luzes resplandecem. Seres que estão em baixa densidade estão com a sua luz apagada, estão com a sua luz completamente desativadas. Quando você vai para um plano de densidade inferior, pouca luz se tem lá. É escuro, é frio, é denso, de muita lama, sem água potável. Todos vós já viu falar sobre o estado umbralino,
como ele é penoso e sofrido, de pouca luz, que parece que sempre é noite e nunca é dia. Pois é uma densidade a qual o espírito vai, da qual não se há luz. Pois o espírito está com sua centelha divina ou apagada ou cheio de matéria etérica densa e precisa expurgar aquilo. Mas existem seres a qual se compadecem e gostam e têm a mesma frequência do mal. E têm a mesma frequência do mal. E não querem sair do estado deplorável em que está. E quer construir reino. Falo de chefe de legiões, falo de vampiros astrais e de muitos outros espectros do plano espiritual inferior, da qual se sente superior por ego e vaidade, e não quer sair do estado deplorável e vos vê como inferior, pois estão sobre o véu da encarnação e o véu da ilusão. A luz é a energia que movimenta tudo. A luz é a energia que movimenta tudo. E existem vários tipos de luz. A luz solar, existe a energia do Sol, a energia do plasma, a energia do ectoplasma, a energia taquiônica e vários muitos outros. Pois o corpo de vocês produz luz. Vocês são luz. A matéria de vocês tem essa densidade baixa, mas é uma grande condutora de luz. Diferente daqueles em que estão no estado umbralino, da qual não faz a produção. Um dos tipos de produção de energia é a energia plasmática, que vem através do Sol, através do raio, através da aurora boreal, através das lâmpadas de LED. Então aqui na Terra vocês têm luz e você tem plasma. Por isso que a energia funciona e o Sol chega. Por isso que tem a energia que tem. Mas como que eu vou fazer os meus pensamentos perniciosos e as minhas máquinas e as minhas criações e os meus laboratórios das trevas funcionarem em planos inferiores? Pois eles vêm até vós, adentram o seu campo energético, pois vós estão com frequência de baixa densidade com eles. Eles os incentivam à promiscuidade e eles capturam em seu total conhecimento o seu plasma, o seu ectoplasma, que é formado no seu chakra básico e no seu chakra sacro, perto da sua coluna vertebral, perto dos seus órgãos sexuais. Ela é a sua Kundalini, a energia telúrica que tem que subir para ativar todos os seus pontos de chakra, para ter uma melhor conexão com o divino, para que tenham uma melhor conexão com os outros, para que tenham mais amor, para que se comuniquem, tenham uma melhor intuição. Eles capturam o seu ectoplasma, levando a sua energia vital, levando sua Kundalini para as suas
dimensões inferiores para que o seu mundo funcione. Então é assim que vocês servem de bateria, vocês geram a energia da combustão sexual. O corpo de vocês gera esse fogo e densidade, e toda essa densidade, quando está em baixa energia, eles adentram o seu campo, colocando larvas espirituais, ovoides hipnotizados numa monoideia que só pensa em sexo para deixar vocês mais desvairil, e os tornam completamente sexualizados. Artistas incentivadores dessa energia completamente sexualizada, induzindo muitos à promiscuidade e sexo desvairil. E assim, de pouco a pouco, todos vós vão se tornando completamente pilha para as trevas, através de baixa vibração, que é roubado o ectoplasma de vocês, é roubado a energia da Kundalini, é roubado a energia telúrica. E vós se sentem cansados, deprimidos e cansados, exaustos, e querem de novo e de novo e de novo, só pensam nisso e estão sendo completamente parasiteados e drenados. Será que vocês entendem a gravidade? Porque vocês entraram nisso por falta de reforma íntima, por falta de oração, por falta de bons pensamentos, e vocês estão na mesma densidade de vibração do que eles, e vocês alimentam todo um umbral, todo o laboratório do umbralino é vocês que alimentam. Olha o karma em que vocês estão adquirindo para os próprios espíritos de vocês. E quanto tempo vocês vão passar no umbral? Vocês conseguem ter a dimensão do que vocês estão fazendo, sendo bateria para o astral inferior, sendo bateria para toda a parte de densidade inferior? Façam uma reforma íntima intensa para que vocês não pensem em pensamentos promíscuos, para que vocês se libertem dos seus vícios sexuais e dessa animalidade e parem de ser gerador de ectoplasma e energia para as trevas, alimentando laboratórios do umbral, onde se fazem magias negras, onde se fazem coisas terríveis de densidade inferior para manipular toda a raça humana, pois eles têm conhecimento para que eles forcem a não reencarnar, para que eles forcem a não mais reencarnar. Por achar vós inferiores, por estar encarnados sobre o véu da ilusão, marionete na mão deles, boiada. Vocês são boiada. Façam uma reforma íntima mais intensa.
E nós, povo da rua, é quem cuida de vocês, desse desvario de sentimento descontrolado. Nós é quem limpamos vocês e trabalhamos nessas zonas de densidade inferior e baixa. Só que para que vocês nos ajudem a salvar vocês por amor, nós trazemos essa mensagem para que vocês possam fazer uma reforma íntima e intensa, para que vocês possam parar de ter esses pensamentos negativos e perniciosos, para que vocês parem de sofrer no umbral, completamente se arrastando em lodo, se arrastando nas densidades inferiores. Parem de ser pilha para as trevas. Parem de doar ectoplasma para as densidades baixas, sendo que esse ectoplasma, essa energia divina, serve para você ter uma conexão com o divino de energias superiores, de energias maiores, de purificação do seu estado, do seu espírito. Essa mensagem é para que vocês entendam o como vocês, por pensamentos descontrolados, alimentam o inferno. Vocês que estão descontrolados por falta de reforma íntima e por se distanciarem de Deus, alimentam o inferno. E sei o quanto assusta ouvir isso, mas é a mais pura verdade, a mais pura realidade. Voltem a ter uma comunhão com Deus. Voltem a ter uma comunhão com o Pai. E deixa de alimentar as trevas. Parem de ser pilha para o inferno. E eu, com a graça de Deus, com a graça do Pai, vos deixo, pois a luz dele vos é suficiente. Laroie.